Olá, o seu bolso está começando e você vai ver na edição de hoje. Carnaval movimenta 230 milhões no Ceará. Procura por transporte aéreo cai em janeiro. Cresce o número de famílias endividadas. Renda de trabalhadores domésticos fica abaixo do mínimo. Cesta básica tem retração em Fortaleza. O seu Jornal Econômico está no ar. No Ceará, o movimento no Carnaval gerou uma receita 10% maior em relação ao ano passado. A taxa de ocupação da rede hoteleira ficou em 84%. O Carnaval é uma das datas que mais favorece o turismo no Brasil. O Ceará recebeu cerca de 112 mil visitantes no período neste ano e injetaram 140 milhões de reais na economia do estado em receita direta. Em toda a cadeia produtiva do turismo cearense, foram gerados 230 milhões de reais, numa alta de 10% em relação a 2016. A taxa de ocupação da rede hoteleira ficou em 84%. Na região Nordeste, o comportamento foi semelhante na maioria dos destinos. Em Alagoas, 90% dos 31 mil leitos ficaram ocupados no feriadão, sendo o mesmo índice registrado em Sergipe. Na Paraíba, 200 mil turistas foram responsáveis pela ocupação de cerca de 95%. No Rio Grande do Norte, a média nos hotéis foi de 89%. Em Recife, que deverá fechar o balanço na próxima semana, a expectativa de ocupação hoteleira foi de 95%, com injeção de 1 bilhão e 200 milhões de reais na economia pernambucana. Já em Salvador, um dos principais destinos, a ocupação hoteleira chegou a 95% no período, gerando 200 mil empregos temporários. Ao todo, foram cerca de 2 milhões de visitantes que injetaram 1 bilhão e 500 milhões de reais na economia baiana. O PIB brasileiro registrou queda de 3,6% no ano passado, com resultado inferior ao de países que enfrentam grandes desafios na área econômica, como a Grécia, ou passaram por guerras recentes, como a Ucrânia e a Rússia. Entre 39 países que já divulgaram seus dados oficiais de atividade econômica, o Brasil amargou o pior resultado. A Índia liderou o ranking com um crescimento de 6,9% no ano passado, enquanto a economia chinesa avançou 6,7% no segundo lugar na lista. No quarto trimestre do ano passado, o desempenho do PIB brasileiro ficou também na lanterna, com o pior resultado entre 38 países que forneceram informações. As empresas aéreas transportaram um pouco mais de 8 milhões e 500 mil passageiros em janeiro. O resultado representa uma queda de 4,13% na comparação com o mesmo mês do ano passado. O transporte aéreo doméstico de passageiros registrou queda na procura de 1,79% em janeiro, na comparação com o mesmo mês de 2016. Com o resultado, o setor aéreo brasileiro registra 18 meses seguidos de retração na demanda. Já a oferta por transporte aéreo doméstico diminuiu 3,15% em janeiro, na 17ª baixa consecutiva do indicador. As informações são da Agência Nacional de Aviação Civil. Com a oferta diminuindo mais que a demanda, a taxa de aproveitamento das aeronaves em voos nacionais cresceu 1,1 ponto percentual em janeiro, na comparação anual. A Gol liderou o mercado doméstico no primeiro mês do ano, com uma participação de 38,6%. Em segundo lugar ficou a LATAM, com 31,1%. Na terceira posição aparece a Azul, com 18%, enquanto a Avianca, em quarto, registrou 11,8% de participação. As empresas aéreas nacionais transportaram um total de 8 milhões 527 mil passageiros no mercado doméstico em janeiro, numa queda de 4,13% na comparação com o mesmo mês de 2016. Já a carga transportada foi de 28.146 toneladas, numa retração de 7,12% em relação ao mesmo período. E as montadoras de veículos no Brasil ampliaram em 46% o valor das exportações em fevereiro, alcançando 1 bilhão 180 milhões de dólares. No encerramento dos 2 primeiros meses do ano, houve elevação de 46%. Já nos últimos 12 meses,
As vendas externas ainda se mantêm em baixa de 0,4%. Para o setor, este foi o melhor fevereiro da história. Os dados foram divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. A produção cresceu 14% na comparação com janeiro e 28% nos 2 primeiros meses do ano, com um total de 200.400 veículos. Em 12 meses, a produção registrou queda de 3,1%. Vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar fechou em queda nesta terça de 0,22%, cotado em R$ 3,12 na venda. Na véspera, a moeda havia terminado a sessão em alta. O euro também registrou baixa de 0,72%, valendo R$ 3,29. Já a Bovespa fechou em queda de 0,9% aos 65.742 pontos no segundo recuo seguido. O resultado foi influenciado principalmente pelo desempenho negativo das ações da Ambev, do Itaú Unibanco, do Bradesco e do Banco do Brasil. Em 20 anos, a renda média dos trabalhadores domésticos ficou abaixo do mínimo. As mulheres representam 92% deste segmento no Brasil. A renda dos trabalhadores domésticos cresceu 64% desde 1995, atingindo uma média de R$ 739 em 2015, mas mesmo assim abaixo do salário mínimo, que na época era de R$ 788. As informações são de um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Dos trabalhadores domésticos, 92% são mulheres, segundo dados do Ministério do Trabalho de 2016. As trabalhadoras também não são tão jovens hoje quanto eram em 1995. Se na época mais de 50% tinham até 29 anos, em 2015 esse número caiu para 16%. O Instituto também afirmou que a formalização do trabalho doméstico aumentou de 17,8% em 1995 para 30,4% em 2015. Mas também houve um aumento de 73% na proporção de diaristas da categoria. Em 2015, elas representavam 31,7% dos trabalhadores domésticos. Outro dado relevante da pesquisa é a diferença na jornada de trabalho entre homens e mulheres. Em 2005, elas trabalhavam menos de 7 horas a mais por semana do que os homens. Já em 2015, a diferença cresceu para 7 horas e meia, segundo o IBGE. Olha, os principais indicadores da pesquisa de emprego e desemprego da região metropolitana de Fortaleza acompanharam a tendência nacional, registrando retração em 2015 e 2016. No ano passado, o contingente de desempregados na região foi estimado em 240 mil pessoas, sendo 52% superior ao registrado no ano anterior. Os números de 2016 indicam redução no nível ocupacional, no rendimento médio real e na massa de rendimentos reais dos ocupados na comparação com os números de 2015. Com essas quedas, os valores estimados para esses 3 indicadores retrocederam a patamares similares aos de 2010. A pesquisa estimou um total de 1.465.000 pessoas fora do mercado de trabalho local em 2016, no maior nível desde 2009. O percentual de famílias endividadas cresceu na passagem de janeiro para fevereiro, de acordo com a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor. A proporção de famílias com dívidas passou de 55,6% para 56,2%. Já o índice de inadimplentes, ou as famílias com alguma dívida ou conta em atraso, passou de 22,7% em janeiro para 23% em fevereiro. Também houve aumento do percentual de famílias que não terão condições de pagar suas dívidas de 9,3% para 9,8%. A maior parte dos débitos das famílias em fevereiro foi com o cartão de crédito, chegando a 76,8%. O tempo médio de comprometimento com as dívidas chega a 7 meses. No mês passado, a cesta básica apresentou retração em Fortaleza. Dos 12 itens analisados, 8 apresentaram redução nos preços. O conjunto dos produtos que compõem a cesta básica de Fortaleza registrou deflação de 2,56% em fevereiro, deixando o valor da cesta no mês em R$ 401,91.
As informações são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica, divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Dos 12 itens analisados, 8 apresentaram redução nos preços, com destaque para o feijão, de 14,6%, o tomate, de 9,72% e o leite, de 3,95%. Dentre os que subiram estão a farinha, que chegou a 1,80%, a manteiga com 1,45% de alta e o óleo com aumento de 1,11%. No Brasil, as retrações mais expressivas ocorreram em Manaus, Maceió, Porto Alegre, Brasília e Rio de Janeiro. Já as elevações foram anotadas em Natal e São Luís. E o Seu Bolso termina aqui, lembrando que você pode se comunicar conosco por e-mail ou pelo WhatsApp. O conteúdo do jornal está disponível agora no site da TV Diário, com vídeos das edições anteriores. Obrigado pela companhia e até amanhã.